Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui para vocês. Hoje vou receber meu grande amigo Marcelo Couto e vamos falar sobre a biologia do crescimento das startups. Você que está ouvindo em uma das minhas plataformas, no Instagram, no YouTube ou mesmo no podcast Always in Beta, eu quero agradecer a sua presença aqui e vou adicionar o meu grande amigo Marcelo nessa live de hoje. Valeu, vou adicionar. Barulhado. Boa Fala, noite. grande Marcelo, boa noite, meu amigo. Tava te apresentando, tava te introduzindo aqui, falando um pouquinho, porque provavelmente esse conteúdo vai depois pro podcast, vai pro YouTube, então, né, tem que dar uma introdução. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, e você, Thiago? Como é que estão aí o pessoal? Tá tudo certo com Tudo, vocês? tudo tranquilo, né, cara? Seguindo a pandemia, né? Inventaram a vacina do Covid, mas ninguém me avisou, né? Mas aí tá tranquilo. Tirando isso, É, é, é igual eles falam, né? Enquanto não chegar na Casas Bahias e parcelar em 12 vezes, nós, réis mortais, não teremos acesso ainda a essa vacina. pois é. Opa! Ó, ixi, deixa eu tirar o filtro aqui. Loucura. É porque filtro ajuda muito, né? Mas não vou colocar nenhum filtro aqui, não. Então, Marcelo, boa noite. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre a sua história. Geralmente é o que eu sempre faço aqui, tá? Eu, eu Uhum. inicio, o convidado sempre se apresenta, fala um pouquinho da sua história. E, cara, palavra sua, manda ver. Vamos lá, então. Manda! Primeiramente, agradecer você aí, Thiago, pelo convite, né, de participar aí da live, um tema que eu já estudo, né, que eu já vivencio há algum tempo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, eu sou natural de Bambuí, Minas Gerais, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras e também sou formado em Administração pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Eu tenho especialização em marketing e recentemente eu me formei, né, tirei o título aí de mestre pela Universidade de São Paulo através da FEA, onde eu desenvolvi aí grande parte dos meus estudos e vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esses conhecimentos que eu adquiri tanto no ecossistema de São Paulo, que é um ecossistema muito forte em termos de inovação, quanto também no ecossistema acadêmico, que na USP também a gente tem um acesso aí a grandes cabeças, a grandes pensadores, então nós temos acesso a professores que muitas vezes a gente conhece apenas aí através dos livros. Então vou compartilhar um pouquinho o que eu sei aí sobre startups, sobre desenvolvimento de startups, e além dessa trajetória acadêmica, também já empreendi, já fechei negócio, e atualmente eu trabalho numa startup que se chama Simplipag, que busca, então, oferecer empréstimos para um público que até hoje não é tão, não é tão bem oferecido no mercado, que é o público de empregados domésticos. Então, essa é o meu breve trajetória aí de vida entre indas e vindas, experiências profissionais e experiências acadêmicas. Nossa, que legal. Cara, sua história eu sempre que escuto, a Amanda também, que tá dando suporte aí. Agora que vocês estão em Belo Horizonte, melhor ainda. Eu sei que tem uma história, toda uma história por trás. Eu sempre falo que depois que eu desbloqueei isso, falei, cara, temos que fazer conteúdo de bom, conteúdo de verdade, que vai impactar as outras pessoas. Eu fico muito feliz de ter você aqui, cara. A gente vai poder bater muito papo aí, falar de um tema que a gente gosta bastante, igual você falou. Acredito que você tenha a sua pesquisa, né, do seu título de mestre te deu muito conhecimento disso, e a gente vai poder conversar sobre isso. E já quero aproveitar e fazer a primeira pergunta com relação ao título, né, que você me pediu. Não, eu queria que fosse biologia, né, de novos negócios, de startup. Por que é biologia na sua visão? Me conta aí. Eu sei que você falou que você é biólogo, né, mas conta um pouquinho Sim. mais disso.
Vamos lá então, né? Como bem disse o Thiago, eu sou biólogo e só que a minha real vocação, de fato, são os estudos de empreendedorismo e administração. Mas eu sempre quis utilizar um pouquinho dos conceitos que eu aprendi na biologia também dentro da administração. Então, como que surgiu essa integração, né, essa fusão entre conceitos da biologia e estudos aí da administração? Quando eu me propus a desenvolver o tema do mestrado, eu sempre quis trabalhar com empreendedorismo, startups e desenvolvimento de novos negócios. Então, quando eu me propus a investigar essas questões, tinha algumas perguntas que ficavam mirabolando na minha cabeça, né? Até então eu não era um empreendedor de startup, mas convivia aí com uma série de empreendedores. Então, eu me perguntava muitas vezes por que algumas startups obtêm sucesso e outras não? Por que algumas startups elas são mais longevas e outras não? Para um empreendedor, qual é o caminho que ele tem que desenvolver para que a empresa tenha sucesso? Quais os riscos ele tem que mitigar? Como ele pode aí minimizar a probabilidade de insucesso? E quais as trajetórias, os passos, sem fórmulas aí de sucesso que o empreendedor precisa para alcançar os seus objetivos dentro de uma empresa? Então, quando eu me propus a investigar essas mudanças que acontecem dentro do processo de evolução de uma empresa, eu busquei, então, com os conceitos dentro da biologia, investigar esse fenômeno que a gente fala na academia. Então, na academia, sempre que você vai investigar um determinado fenômeno, você precisa de uma ótica. Então, você precisa de uma teoria, de uma abordagem para prestar um suporte aí para você. Então, eu escolhi o ciclo de vida organizacional. E por que ciclo de vida organizacional? É uma metáfora que vem aí das ciências biológicas e explica como que um organismo se desenvolve à medida que a trajetória de vida dele acontece. Então, quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, é muito comum a gente ver ciclo de vida de um parasita ou ciclo de vida do ser vivo X. Então, ele conta, de fato, a história de vida daquele determinado ser vivo e ele conta através de estágios do ciclo de vida. E sempre um estágio é diferente de outro. Por quê? Porque um estágio tem algumas características, o estágio 2 tem outras características e o estágio 3 tem outras características. Então, foi a partir daí que eu desenvolvi esse tema dentro da dissertação, buscando entender, com essa lente do ciclo de vida organizacional, como que uma startup desenvolve. Então, surgiu essa ideia, não é uma ideia nova, na verdade. Se a gente for buscar na literatura, existem aí diversos estudos organizacionais sobre ciclo de vida. Provavelmente vocês já devem ter ouvido ciclo de vida de Adizes, fala lá desde o namoro, do toca-toca até a plenitude. Tem o ciclo de vida que é muito disseminado aí do Greiner, que fala das evoluções e revoluções que acontecem dentro de um negócio. Mas para negócios de base tecnológica como startups, ainda, especialmente no Brasil, são poucos os estudos que buscam compreender as mudanças que acontecem durante a evolução da startup no processo de desenvolvimento da mesma. Então, surgiu nessa miríade aí de possibilidades a ideia de juntar, então, os conhecimentos da biologia junto com o desenvolvimento aí das novas empresas para entender um pouquinho melhor como que funciona essa mecânica. Não, com certeza, tem tudo a ver, né? Até porque a biologia meio que influencia muito a nossa vida, mesmo a gente não vendo. Opa, Douglas, beleza? Seja bem-vindo, Ken, a galera tá já interagindo. Uma coisa que você falou muito interessante, eu comecei nessa busca por desenvolvimento humano, quando eu parei para analisar, foi cerca de um mês atrás, eu comecei a criar a ferramenta dentro do neuromarketing, eu nem sabia. Depois eu fui entender que existe o estudo do estudo de decisão de compra, tomada de decisão de compra, baseada na neurociência, unindo o marketing. Então, assim, acaba que tudo está conectado, e essa questão de biologia é muito legal, assim, você foi muito feliz na ideia do título, eu gostei pra caramba, porque você fez uma associação, que é uma habilidade inovadora, né? Você trouxe um conhecimento, associou com uma outra área, e dessa forma você traz uma didática, você traz uma forma de entendimento, e convenhamos que
tudo vem da natureza, né? Tudo que a gente criou foi Sim. por meio das nossas informações ancestrais. Tanto que eu brinco, principalmente na minha mentoria, que eu falo, gente, a gente é muito primitivo. Eu estava lendo não sei se você já leu esse livro, chama Rápido e Devagar. Que livro incrível, Sim. porque é um livro que mostra que 95% das coisas que a gente faz é inconsciente. Então, às vezes, você está vivenciando vários padrões, vida pessoal, vida profissional, e às vezes você nem desbloqueia, porque tem toda essa questão da lei da selva, né? Tipo, nós somos moldados pela lei da selva. E aí, quando você fala de startup, eu fico pensando assim, cara, mas e aí? Porque eu já tive uma startup, para quem não sabe, Marcelo já ouviu muito essa história, e foi uma startup que não deu certo. E aí depois você acaba tendo toda uma vivência do lado não otimista da vida. Mas, por exemplo, na sua visão, por todo o conhecimento como mestre, seus estudos, conta um pouco mais da sua pesquisa, como que você fez, e na sua visão, o que, que uma startup precisa para escalar? Porque muito se fala, mas pouco sabe de verdade o caminho das pedras. E aí? Sim. Legal. Você tocou numa palavra que é fundamental tanto para a ciência quanto para o estudo que eu desenvolvi, que são padrões. Por mais que existam, por mais que existam negócios de diferentes natureza, de Boa noite, diferentes Nath. setores, com diferentes objetivos, existem padrões de crescimento. Então, se Uhum. você vê o ciclo de vida do ser humano, por exemplo, a gente coloca lá, nascimento, bebê. Existe uma série de comportamentos que são padrões que identificam que aquele determinado indivíduo da espécie humana é um bebê. Depois a Sim. gente tem a adolescência. Então, tem uma série de padrões no comportamento daquele indivíduo que identificam ele como um adolescente e não um adulto. E assim, consequentemente, para as outras etapas. Uhum. Então, esse é o grande X da questão da minha pesquisa. É o empreendedor pensar quais são os padrões de mudança que podem ocorrer no meu negócio para que eu me prepare antes que essas mudanças aconteçam de fato. Então, essa é a grande chave dos modelos de ciclo de vida organizacionais. Por quê? Eles não são modelos preditivos ou verdades únicas. Não é que todo negócio vá se comportar daquela forma, mas um conjunto de negócios apresenta determinados padrões e é muito inteligente de um empreendedor se preparar para aquela mudança, mesmo que ela ainda não aconteça. Então, se eu estou no estágio 2, depois eu compartilho com vocês bem breve quais foram os estágios que eu encontrei e quais foram as dificuldades, quais foram as características. Se eu sou um empreendedor de uma startup e eu identifico que eu estou no estágio 2, eu já posso muito bem me preparar para as mudanças e desafios que acontecem na transição do estágio 2 para o estágio 3, para que eu tenha uma evolução muito menos dolorosa. Ou seja, para que eu não seja pego de surpresa. Então, essa palavra que você falou é uma das chaves de toda e qualquer pesquisa científica e também da minha, que são padrões. Então, vamos lá, né? Vamos contar aí quais foram esses padrões que eu encontrei durante a pesquisa. Então, inicialmente, eu encontrei 4 estágios de desenvolvimento dentro de uma startup. E para mim encontrar esses 4 estágios de desenvolvimento, eu usei uma série de variáveis, depois eu compartilho o trabalho para quem quiser saber um pouco mais a fundo, eu faço uma análise de cada uma dessas variáveis. Eu usei variáveis que são relacionadas ao negócio, como estrutura, processo, formalização, entre outras. Eu usei algumas variáveis relacionadas ao empreendedor, estilo de liderança, estilo de gestão, foco do time, do fundador e tudo mais. E coloquei também uma questão que é muito negligenciada no ecossistema empreendedor, que são os riscos. Muito comum você ouvir falar assim, a startup vive em um ambiente de incerteza. Mas além de estar inserida num ambiente de incerteza, ela também é envolvida por uma série de riscos. E riscos, diferentemente de incertezas, são gerenciáveis. Então você consegue se preparar para não acontecer aquele risco ou mitigar aquele risco. Então, belezinha. Então, quais foram os estágios aí que eu encontrei? O primeiro deles, Thiago, eu chamei de concepção e desenvolvimento. Por que concepção e desenvolvimento? É quando o empreendedor e o seu time, aí que começa a startup junto com ele, busca Sim. transformar uma visão de negócio em um produto ou solução, ou Sim. serviço.
Então, é nesse estágio que existe a tão chamada aí, hipótese a ser validada ou hipóteses a serem validadas. Então, um empreendedor, um time de empreendedores, eles têm uma visão de negócio e precisam colocar em prática essa visão, ou seja, precisam testar essa visão. Então, é nesse momento que o empreendedor ele tem que ser muito mais produtor e empreendedor do que administrador, por exemplo. Sim. Porque se ele já começa com um negócio rígido, inflexível, colocando normas e controles, o negócio pode não desenvolver. Então, para um empreendedor, por exemplo, a postura nesse primeiro estágio é mais de produtor, executor e empreendedor. O negócio também é um negócio mais informal. É um negócio em que não existe tanto controle, é um negócio que existe muita flexibilidade e muito que a gente chama de organicidade. Ou seja, é um negócio que responde às mudanças de maneira muito mais rápida do que uma grande organização. Sim. E também nesse primeiro estágio é quando o empreendedor ele enxerga a maior parte dos riscos envolvidos com clientes e também com fornecedores e também com investidores. Por quê? É no início do negócio que ele está tentando validar a sua proposta, então ele está tendo constante contato com o cliente. Então ele enxerga aí uma possibilidade de riscos. Então, estágio 1, concepção e desenvolvimento. O empreendedor e o time de empreendedores querem provar a viabilidade técnica e mercadológica da solução, do negócio, da proposta de valor. Né? Daí, nada muito novo para quem está acostumado a entender um pouquinho de startup. Sim. E depois, no estágio 2, o que é bem legal dessa pesquisa é que no estágio 2, Thiago, que eu chamei de organização e tração. Por que organização e tração? É porque o momento que a startup já validou uma determinada proposta de valor no mercado e ela precisa se organizar internamente para aumentar o número das vendas. Então, nesse momento, Thiago, é muito legal que enquanto que na primeira etapa, na primeira fase, o empreendedor ele deveria ter uma postura mais de fazedor, de executor, de empreendedor, nesse momento ele precisa colocar a vestimenta, os papéis, mais de um administrador. Por quê? Porque começam a surgir processos, começam a surgir um pouco mais de formalidade. Então, nesse estágio de organização e tração, é quando os empreendedores e o time aí da startup, eles se voltam para interno da empresa. Ou seja, validamos a nossa solução, validamos. Agora a gente precisa se organizar para começar a crescer. E para começar a crescer, é preciso um mínimo de organização. E aí um ponto muito interessante dessa pesquisa que nós encontramos é que, à medida que os empreendedores e o negócio, eles focam a sua visão para o ambiente interno, eles podem muitas vezes acabar esquecendo do ambiente externo e serem surpreendidos. Então foi um achado que até então não era assim, muito comentado nos achados de pesquisas dessa natureza. Por quê? É um momento que a startup foca para dentro dela, mas ela não pode esquecer em momento algum de que ela está dentro de um contexto muito maior. Então, para que ela previna riscos, ela também precisa olhar aí para o ambiente externo. Beleza, então nós tivemos o estágio 1 de concepção, nós tivemos o estágio 2 de organização e tração, agora a gente pula para o estágio que toda startup adora, que é o estágio de escala. E aí, Thiago, a questão que você me perguntou é como escalar, né? Por incrível que pareça, se a gente vai na literatura e pesquisa, e já existem sim estudos que falam sobre esse processo de escalada, eles dizem que o processo de escala ele requer estrutura, disciplina, pessoas especializadas e uma cultura muito forte da startup. Então, preste atenção, pessoal, nas palavras que eu disse. Estrutura e disciplina. Então, se a startup ela já vinha aí num processo de maior formalização, num processo de maior profissionalização, é comum até a gente encontrar no mercado que quando uma startup está se desenvolvendo em processo de escala, os investidores falam que é o momento de trocar os meninos pelos homens, ou o momento de trocar a galera que usa shorts pelo pessoal profissional. Por quê? Porque é um momento, de fato, que é necessário
que a startup se profissionalize em termos administrativos para que ela organize e não perca o controle e não fique numa situação caótica. Porém, ainda que existam essas pesquisas que indicam, e a minha também indicou isso, nas startups que eu analisei, pessoal, ainda que elas estivessem desenvolvendo um processo de maturidade administrativa relativamente interessante, nesse momento, diferente do estágio 2, elas diminuíram. Então, o estágio 2 ele era mais profissional que o estágio 3. Mas, Marcelo, está no momento de escala, você acabou de falar que precisa de disciplina, que precisa de estrutura, e a startup se torna um pouco mais informal, um pouco mais flexível. Aí vai lembrar dos contextos, né? O Brasil é um contexto muito diferente do contexto dos Estados Unidos. Então, grande parte dos estudos focam em startups dos Estados Unidos, startups aí da Europa. Sim, o Brasil com é muito certeza. diferente. Com certeza. Aqui a galera já tem respirar debaixo d'água, né, Marcelo? Então o cara está em processo de escala e está com uma série de desafios a serem vencidos, então ele precisa sim de organicidade e também de flexibilidade. Então ele não, apesar do processo de escala exigir estrutura, disciplina, cultura e um pessoal profissionalizado, as startups mantiveram aí a flexibilidade e mantiveram também a sua organicidade. E, por fim, o quarto estágio é o estágio de transição e consolidação. Então, é nesse estágio quando a startup, de fato, alcançou o seu objetivo de escala. Interessante lembrar, pessoal, que grande parte das startups, elas começam desenvolvendo apenas uma solução. E elas buscam a escala dessa única solução. Mas aí, quando elas chegam nesse processo de consolidação e transição, é quando elas se permitem desenvolver mais soluções, desenvolver spin-offs das suas soluções, e aí, de fato, se tornar uma organização, como é conhecida as organizações hoje. E o grande interessante, Thiago, que depois eu passo também para o pessoal essas leituras, é que, por mais que uma startup se torne uma organização, uma corporação e tudo mais, o que diferencia as startups das corporações são as culturas que elas desenvolvem. Então, está aí um ponto que o empreendedor ele tem que trabalhar muito bem, e também a equipe, porque, à medida que o negócio cresce e se desenvolve, ele não pode esquecer da cultura que tornou a startup diferencial. Sim, porque isso é difícil pra caramba. Se ele mata essa cultura, a startup perde aquele brilho que ela adquiriu. Então, desmistificando para o pessoal, crescer, pessoal, não é se tornar rígido a todo custo, não é disciplina e estrutura a todo custo, não. Todo negócio tem um determinado contexto, todo negócio tem uma determinada característica. É preciso aumentar a maturidade gerencial à medida que a startup cresce? Sim, é preciso aumentar a maturidade gerencial do time como um todo. Mas o que dá o brilho à startup e o que faz a diferente de outros negócios do mercado, inclusive mercado tradicional, é a cultura que levou a startup lá. Então aí está um grande desafio que o empreendedor tem no último estágio, que é manter essa cultura que colocou ele no estágio atual. Pois é, você me lembrou, assim, semana passada eu terminei um livro, até do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão. É um livro bem diferente dos livros dele, Geração de Valor, é um livro mais sério, eu achei um livro bem mais sério. E aí, Amandinha, tudo bem? Aí, esposa tá lá, dando apoio, né, Marcelão? Dando apoio aí, ó. Tá certo, tá certo. Mas então, eu tava lendo o livro Ponto de Inflexão, que é um livro mais sério do do Flávio Augusto, e eu achei muito interessante você ter falado que ele, no início, quando ele estava muito na operação e na venda, quando ele saiu da operação e da venda e foi para o administrativo, a empresa murchou, porque ele chegou num ponto que ele não sabia nada. Ele teve que aprender. E isso é uma coisa que eu passei a entender o meu posicionamento, porque assim, eu sempre gostei dessa parada do empreendedor, de dar treinamento, de dar palestra, de fazer venda. Só que assim, o empreendedor que começa uma startup, primeiro ele precisa entender que startup tem que ter alma. Primeira coisa que eu acho que muitas startups estão perdendo. Startup vou abrir startup. Cara, não é. Tem que ter uma alma por trás.
por que que você está querendo isso, por que que você está querendo entregar valor para alguma coisa, qual que é o objetivo seu. Todas as empresas começaram assim. Para mim, o nome startup é um novo nome para algo que é antigo. Você vai criar uma empresa, você quer que a empresa tenha uma escala, um impacto na sociedade, que seu produto ou serviço venda de uma forma grande. E no livro do Flávio Augusto, ele demonstra que não é isso tudo. Ele teve, eu diria que existe a startup e existe o empreendedor por trás, o cara talvez da ideia, os sócios. E aí esse processo, ele é quase que junto. Porque o que acontece? Se o empreendedor não evoluir junto com a empresa, o empreendedor vai querer sempre ficar no primeiro ou segundo estágio. Eu falo com experiência na causa, porque eu já tive uma startup e durante o período que eu tinha startup, eu tive os meus sócios na época, a gente estava em momentos diferentes de carreira. E você acaba não tendo a maturidade de entender passo a passo, que nem você falou, de escala 1, escala 2, escala 3, escala 4, porque tem um período muito difícil aí, que é o período, primeiro você tem a ideia, aí você começa a ver que sua ideia tem um fundo de verdade, tem uma validação, que as pessoas pagariam pela sua solução, e, cara, e tem um tempo de trabalho muito grande, tanto que hoje, se for considerar, você pode ter startup, por exemplo, eu me considero hoje, pela minha mentoria, pelos meus produtos digitais, uma startup. Porque eu tenho produtos para vender, eu tenho... Só que aí, no caso, é uma parada meio digital, que é criador de conteúdo, entrega de valor, conhecimento. Então, um empreendedor que tem, que tem uma startup de caráter tecnológico, um produto, né? Que nem daqui a pouco você vai falar da startup que você está trabalhando, você entrega um valor, resolve um problema, só que tem toda a questão da evolução da escala. E aí muita gente acha que é só abrir startup, sair da faculdade, vou abrir startup. E não é assim. O perfil das pessoas que desenvolvem startup são pessoas mais maduras. Porque o cara já entendeu a demanda, já tem inclusive outro livro também, outra referência muito legal, o livro Originais, do Adam Grant. É um mito. Gente, você não sai do seu trabalho. Se você tem uma ideia e começa a trabalhar numa startup, numa ideia, você não pula fora do seu job. Você continua até que chegue um ponto que você fala, agora eu posso. Não existe, é um mito, né, Marcelão? Assim, tanto que teve até uma pergunta do Fábio aqui, ó. Tem várias pessoas comentando aqui embaixo, a gente acaba interagindo um pouco. A gente falando da questão organizacional, que é um desafio, você misturar as pessoas, você criar uma hierarquia que não é hierarquia como corporativo. O próprio Fábio falou aqui que precisa ter foco em entender a dor do cliente. Mas, enfim, o que você acha, Marcelo? Assim, faz sentido? Faz todo sentido. Tiago, todas as pessoas que estão aí pensando em desenvolver uma startup, elas já têm que ter em mente que as habilidades que um fundador, as habilidades que são requeridas para um fundador, também são tem muito isso. diferentes das atividades e habilidades que são requeridas por um CEO. Tem Exato, alguns artigos, perfeito. Tem alguns artigos muito interessantes que falam justamente sobre essa transição do fundador para o CEO. Por quê? Não é feio você querer só ficar entre o estágio 1 e 2, não. Você pode ser um empreendedor serial, que você começa um negócio, mas você não tem as habilidades e que você não curte a parte burocrática, não curte a parte gerencial, e a sua pegada é ficar nas duas primeiras etapas. Sim, ser exato. um criador serial. Então, você cria os negócios, as soluções, vende, cria outras soluções. Sim. Mas para aquele empreendedor que quer continuar com o seu negócio, é muito importante que ele saiba que as habilidades que vão ser requeridas no momento de fundação da empresa são diferentes das habilidades que serão requeridas no momento de organização da empresa. E o grande interessante do ciclo de vida é justamente a pessoa entender quais são essas mudanças. Porque não é só o negócio que muda. O empreendedor também tem que mudar. Tem um autor que ele se chama Galbraith. Ele vê as startups e os negócios em geral como 5 peças. E dentro dessas peças temos
processos, pessoas, sistemas de recompensa, estratégia, entre outros. E ele fala que o que faz com que o empreendedor tenha determinada atividade é justamente o estágio da startup e o nível de maturidade da ideia. Então, sim, o empreendedor ele pode muito bem travar o desenvolvimento de uma startup única e exclusivamente porque ele não desenvolve as habilidades que são necessárias para aquele processo de escalada, para aquele processo de organização. Eu concordo plenamente contigo nessa questão, Tiago. Então, se o empreendedor ele quer se tornar um empreendedor de sucesso, no momento que ele cria um negócio, ele já deve sim se preparar para se tornar um administrador. Eric Ries, aí, o famoso aí, de Startup Enxuta, ele fala que empreender... Só uma coisinha, Marcelão, desculpa. Parabéns pelo seu dia, tá? Parabéns, administrador. Hoje é o dia, né, do administrador. Obrigado. Então, parabéns para você, para Amanda também. Então, só para aproveitar, se não esqueça. Só para parabéns aí para todos os administradores que estão nos acompanhando, né? Mas o Eric, ele fala que empreender é administrar. Sim. Eu vou um pouquinho mais distante, eu vou um pouquinho mais adiante. Eu pego um pouco emprestado essa frase do Eric, mas eu complemento ela um pouquinho. Eu encaro empreender como administrar mudanças. Sim. Mudanças no negócio, mudanças no comportamento, mudanças em N variáveis. Então, concordo com você plenamente, Thiago, que um empreendedor, ele se coloca em diferentes papéis em determinados momentos da startup. E o que responde a esses papéis é justamente o contexto, é o estágio de vida que a startup está. O empreendedor, se ele imagina que o negócio dele inicial tem que ser burocrático, tem que ser rígido, já começa como um empreendedor administrador, querendo colocar regras, o negócio não vai para frente. Ao mesmo momento, se ele chega num momento mais maduro da startup e quer continuar com aquela mesma flexibilidade incrível, com aquela mesma organicidade incrível, com aquela mesma informalidade incrível, o mercado vai engolir essa startup. Então, é muito importante isso que você disse, sem dúvidas, que é o papel do empreendedor, enquanto aí um agente propulsor da startup. Não, entendi. Realmente o empreendedor, ele precisa evoluir, né, cara? Ele tem que mudar demais o mapa mental dele, tem que ter outras experiências, tem que vivenciar dificuldades, né? Moldar também. Acaba que a personalidade tem muito do caráter, das experiências que você tem. E assim, eu comecei a ver que essa parada é o que eu tava gostando muito, sabe? O empreendedor, ele precisa evoluir, ele não pode ficar do mesmo jeito que ele criou a startup lá, porque senão realmente, que nem você falou, ele é engolido. E ele tem um papel fundamental, né? Eu falo assim que hoje, se você for sócio ou dono de alguma empresa, não importa se é startup ou uma empresa mais tradicional, você tem que entender que você vai ter que realizar mudanças, porque o mercado também é muito rápido, né? Quem diria que a gente teria uma pandemia como a gente e tá tendo, né, na verdade, e como que os empreendedores, aí a gente começa a ver até os negócios que realmente entregam valor de verdade, porque nesse momento tudo está num processo de mudança, economia, o processo de empresa e também de entrega de valor, né? Nessa hora você vai falar, não, são coisas, o que é importante. Poxa, um supermercado hoje estava vendendo um arroz por R$40, cara. Isso é uma coisa irreal que a gente imaginava, mas pensa para você ver o empreendedor, quem está criando um negócio nesse período. Então, realmente o empreendedor tem um papel muito importante, né? Sim, com certeza. O empreendedor é a mola propulsora, né? O empreendedor, o conjunto aí de empreendedores. É ele aí que dá o direcionamento para a startup. Não é tão incomum nós vermos fundadores sendo substituídos à medida que a empresa cresce, Sim, né? sim. Porque a mentalidade da empresa é outra. Vale lembrar que não é feio o empreendedor ser um executor. Ou seja, eu não curto a parte administrativa, eu curto criar negócio. Pelo contrário, se ele ganha grana dessa forma, excelente, continue dessa forma. Mas se ele quer continuar com o negócio, ele precisa aí mudar a sua mentalidade, mudar seu comportamento. E aí a gente fala em estilos de liderança, estilos de gestão.
O estilo de Exato. liderança inicial, ele é diferente do estilo de gestão. O estilo de liderança inicial é diferente do estilo de liderança final. O de gestão também é. Enquanto que no início você tem uma liderança mais, muitas vezes, supervisora, depois você acaba dando mais poder para todo mundo. Na startup ela começa mais a ser descentralizada, enquanto um estilo de gestão mais do proprietário é inicial, é fundamental para o negócio, depois ele começa a se descentralizar. Então, o empreendedor que quer continuar aí com a sua startup, ele tem que ter em mente que ele também tem um ciclo de vida. E o ideal é que ele se prepare antes de que essas habilidades novas sejam requeridas. Com Que assim, ele não é certeza. pego de surpresa. Pois é, você me lembrou até o Steve Jobs, né? Quando ele criou a Apple, ele acabou saindo porque não tinha maturidade suficiente para comandar a empresa naquele momento, e quando ele voltou deslanchando, porque tinha que viver viver o fracasso. Eu falo que eu vejo muita gente não vendo o erro e o fracasso como algo positivo, e a gente precisa ver, porque muda muito os nossos padrões, né? Às vezes a dor, ela traz necessidade de mudança. E aí, aproveitando essa questão do tema de mudança, como que você vê isso? Como que as startups podem lidar com isso? Porque no período que eu estava em Sampa, principalmente no ecossistema 011, eu via muito startup, cara. E eu, assim, eu te confesso que eu cheguei a participar até de 2 Startup Weekend, e o que eu vi era uma certa imaturidade. Eu vou criar startup. Só que assim, e aí? Se você consegue fazer uma startup legal, tá validada, você consegue ver que a galera realmente bota a mão no bolso e te paga por aquilo ali. Mas e aí, como é que você lida com esse movimento de mudanças? Tem alguma coisa dentro da sua pesquisa sobre isso? Tem sim, quer ver? Eu até anotei aqui uma frase que eu carrego bastante, que fala muito sobre isso. Nós temos uma série de estudos que fala sobre longevidade das empresas. Então, como aumentar a probabilidade de sucesso, como tornar a minha empresa mais longeva. Lembrando que as startups estão aí num ambiente de constante incerteza e, Sim, consequentemente, são vulneráveis a vários riscos. E se incerteza não é gerenciável, você não consegue gerenciar a incerteza em si, você tem que aprender a gerenciar sob a incerteza, né? sim, Então, o pegando caos. emprestado essa frase que ela é bem curtinha, mas ela sintetiza bastante isso que eu vou comentar agora, que é o seguinte, ó, o que torna uma empresa longeva? É aquela que atende a mudanças latentes com rapidez e flexibilidade. Então, para um negócio hoje que vive num contexto de constante mudanças, se ele acha que ele é um negócio que deve permanecer estático, ele vai continuar estático e vai morrer. Porque Sim. se o ambiente requer constante mudanças, ele também requer mudanças no próprio negócio. E aí, Thiago, tem um breve framework, uma breve estrutura aí, que o pessoal da administração deve conhecer, e que eu sou fã e eu sempre falo, e pode ser uma reverberação, tem pessoas que excomungam essa teoria, mas eu acho ela muito simples e muito interessante no seguinte aspecto. Ela chama Teoria das Capacidades Dinâmicas. O que ela fala? Ela fala justamente como uma empresa ela pode se tornar longeva e como ela pode se adaptar à medida que as mudanças acontecem no contexto. Uhum. Lembrando que, diferente dos organismos biológicos, e quando a gente fala, por exemplo, de ciclo de vida, é interessante a gente entender que a gente está usando uma analogia, uma Sim, metáfora. Por quê? No contexto biológico, as transformações, as mudanças, as mutações, muitas vezes elas são aleatórias. sim, Elas não são, elas são determinísticas. Mas, no nosso contexto, o administrador, o empreendedor, ele tem o poder de mudança. Então, ele pode causar uma mudança no mercado. Não necessariamente ele precisa apenas ser responsivo às mudanças. Ele pode gerar a mudança. Então, como gerar a mudança? Como gerenciar um negócio nesse período de incerteza? Ele coloca 3 aspectos, Thiago. Primeiro, ele fala que o empreendedor, ele está, vou dizer bem simplista, viu? Para não entrar em dedos acadêmicos. Ele uhum. fala que o empreendedor tem que estar em constante sensibilização. Ou seja, o empreendedor tem que estar em constante leitura do ambiente. Sim, Então, se você
não quer ser pego de surpresa por, por uma mudança, ou se você até mesmo quer causar uma mudança, você tem que estar atento ao seu ambiente. Então, a leitura do ambiente é o primeiro passo. Então, o empreendedor que deseja empreender com sucesso num ambiente que a gente até chama de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, e tudo ambíguo. mais, complexo e ambíguo, ele precisa, então, fazer uma leitura constante do mercado e do ambiente no qual ele está inserido. Por quê? É através dessa leitura que ele vai identificar as oportunidades. Só que apenas identificar oportunidades ou ameaças não é o suficiente. O empreendedor, ele tem que apreender essas oportunidades. Ele tem que ser flexível e rápido o suficiente para poder atender essas mudanças. Então, além de uma leitura do mercado, é necessário que ele apreenda essas mudanças e, consequentemente, que ele reconfigure a sua estrutura, o seu negócio, o seu mindset, o seu comportamento, seja qual for a variável analisada, para poder atender a essa mudança ou mesmo promover a essa mudança. Então, esse é um framework bem básico. Na verdade, ele é muito mais complexo que isso. Os acadêmicos que aqui estão nos acompanhando, que me desculpem, mas eu estou tentando deixar o mais simplista possível, Demetrio, que é uma forma... O Demetrio perguntou, o Demetrio tinha perguntado sobre o tema da startup, você já respondeu a pergunta dele, beleza. Não, manda ver, continua aí, mano. Maravilha. Então, pedindo desculpas aí pela simplicidade, né, no desenrolar dessa teoria, mas é isso. E isso nada mais é nas startups que a gente conhece como pivô. Sim. É você ver que uma coisa não está dando certo, vamos pivotar. Só que a gente não pode pivotar aleatoriamente, a gente não pode pivotar para qualquer lado. A gente tem que identificar quais são as dores, identificar quais são as oportunidades latentes. Lembrando que, e aí tem uma série de estudos que é muito legal, quem quiser depois pode me chamar aí no direct, ou seja, onde for, por e-mail, não sei, que falam como o empreendedor ele pode desenvolver essas habilidades de aumentar a leitura de mercado, então tem até técnicas que ele pode desenvolver, como você bem disse logo no início, você falou assim, Marcelo, você pegou um contexto da biologia e jogou dentro da administração. Isso é um pensamento que o Musk ele tem muito. Sim. Ele lê coisas completamente fora da realidade dos negócios, ele lê física, biofísica, isso é associação, cara. Meta-quântica. Isso é habilidade associativa, né? É uma habilidade inovadora, associação. Ver uma revista 4 rodas e Marie Claire e falar assim, o que tem em comum com elas? Pronto. É uma habilidade unicamente cognitiva, o resto é tudo treinado. É uma habilidade altamente cognitiva. Então, o cara, ele lê de tudo, não necessariamente ele lê somente sobre negócios, e ele, aqui em Minas, a gente fala muito, ele une o Lé com o CRE, que ninguém uniu até então. Né? Então, isso é uma das habilidades também que o empreendedor pode desenvolver para melhorar o seu negócio. Porque, muitas vezes, a solução de um determinado problema pode não estar dentro do seu contexto, dentro da sua zona de conforto. Com certeza. Eu tava lendo esse livro, é porque eu tô lendo muito audiobook, tá? Então, assim, audiobook eu acabo ganhando tempo. Teve um audiobook que eu li que tava falando, agora me fugiu o nome dele, mas agora eu esqueci mesmo. Mas, enfim, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que é essa parte de associar essas atividades, é você ser o que eu denomino always in beta. É você ser sempre beta, porque atualmente a gente tem muitas demandas, muitas necessidades, e essa habilidade que é treinável também, mesmo sendo cognitiva, que é você fazer associações com coisas nada a ver, é uma habilidade inovadora cada vez mais necessária, porque o nosso mundo não vai ficar melhor, ele vai ficar cada vez mais complexo. Isso não vai mudar, ele vai ficar cada vez mais complexo, e quem for procurar abrir negócios vai ter que desenvolver outras habilidades mais profundas, como neuromarketing, vai ter que desenvolver mais sobre a questão da venda, ser algo mais profundo. Então, assim, eu diria que hoje o empreendedor,
ele tem que ser um super humano em alguns pontos. E aproveitando essa conexão, eu queria te fazer uma pergunta com relação a ecossistema. Porque, por exemplo, você já viveu em vários locais, vários ecossistemas diferentes, desde ecossistemas que Sim. não tinham praticamente nada, ecossistema tem muita coisa. Na sua visão, qual que é o grau de importância do ecossistema? No caso, para quem não sabe, o conceito de ecossistema é instituições de pesquisa, é, é, organizações que apoiam startups, Sebrae. Como que você vê isso, Marcelo? Assim, que é uma opinião que eu até gostaria de ter sua. Não, maravilha. Como você disse, eu tive desde um ecossistema, tive presente desde um ecossistema inexistente até um ecossistema relativamente maduro em termos de Brasil, que é São Paulo, né? Então, Sim, primeiro, se um ecossistema ele é organizado, acho que uma grande vantagem que aquele ecossistema ganha é a representatividade. sim, Nada que sim, é desorganizado é representativo. sim, Então, hoje, no Brasil, a representatividade é muito importante, porque ela te dá voz. Então, sim, se é um movimento de startups e é um movimento que precisa de investimentos, que precisa de atenção, tanto da parte pública quanto das grandes corporações, então, um ecossistema organizado, ele tem maturidade, ele tem representatividade. Dois, um ecossistema, ele é um conjunto de partes que funcionam muito bem quando interconectadas, mas quando desconectadas, não tão bem. Se a gente for entender, por exemplo, o nosso corpo humano como um ecossistema, Nossa, gostei, gostei. cheio aí de órgãos que desempenham diferentes Desconectos. funções, Aham. se você tira um órgão, aquele ecossistema se torna deficitário. Então, Sim, um ecossistema organizado, automaticamente ele alcança os objetivos de forma muito mais rápida, ele alcança os objetivos de forma muito assertiva, olhando sim, nessa espécie de analogia, né? sim. Outra questão, no ecossistema maduro, você tem uma probabilidade de conexão com pessoas muito maior que um ecossistema que não existe. E hoje, Com Thiago, certeza. eu costumo utilizar até um exemplo que é do mercado musical, que eu acho sensacional, que são os feats, que são as parcerias. Parceria hoje é fundamental. Por Sim, quê? Hoje é muito difícil que um negócio ele desenvolva toda a sua amplitude de soluções, de possibilidades por si só. Então, quando você tem um ecossistema de negócios aí desenvolvido, mais maduro, você tem parceiros, você pode fazer parcerias. E à medida que você faz parcerias, um público que anteriormente você não alcançava, você pode alcançar com uma nova solução, com uma nova proposta. Então, eu vejo um ganho de cocriação dentro de um ecossistema que é muito mais organizado. Então, representatividade, objetividade, possibilidade de novas conexões, assertividade nas suas propostas, isso são alguns exemplos que, no meu ponto de vista, são muito bem-vindos para um ecossistema que é organizado, e especialmente a maturidade. Ser organizado já demonstra que tem uma maturidade. Então, você tem até um respeito maior. Então, você tem olhos para o seu ecossistema. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitos ecossistemas quebrados, fragmentados, e são ecossistemas que têm grande potencial. A sim. gente tem, por exemplo, aí em Sete Lagoas a gente tem um ecossistema, aqui em Belo Horizonte a gente tem um ecossistema também bem desenvolvido, mas na minha região, lá no interior de Minas, lá em Bangui, o ecossistema ainda é muito fragmentado. Então Sim. lá você não escuta muito sobre startup, você não escuta muito sobre quais mudanças vão acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Então automaticamente você fica aí um pouco desconexo do tempo. Mas essas são apenas algumas vantagens que eu vejo aí na organização de um ecossistema. Não, com certeza. Não, eu te perguntei porque, cara, esse aspecto mudou muito minha visão, sabe? De ver essa questão do ecossistema. Eu lembro que eu estava participando do Startup Weekend
E aí, assim, você participa como um bom mineiro, você fica calado, você fica de boa, você vai mineirinho, né? Como a gente tem, né? Por ser mineiro. É engraçado, quando a gente vai pra uma cidade multicultura igual São Paulo, as pessoas te veem, você vê as pessoas diferentes e elas te veem diferente, não só pelo sotaque, mas Sim. pelo mapa mental, pelas suas vivências, que nem você falou lindamente aí do aspecto biológico, né? E aí, quando eu cheguei, falei, não, eu fiz 2 Startup Weekend, eu organizei 2 Startup Weekend, fui mentor, e aí você começa a falar, a pessoa, sério? Cara, que isso? Tipo, teve uma vez que eu tava conversando com o pessoal da organização, por exemplo, de um evento como Startup Weekend, o orçamento era 10 vezes o orçamento do que eu tinha em Sete Lagoas. Eu falei, e aí você começa a ver que aí é uma opinião minha. Eu lembro que a gente, tanto eu, você, Amanda, o pessoal, a gente foi em muitos eventos da Fundação Estudar, e aí eu passei a ver que não existe meritocracia. É difícil você virar para uma pessoa que, cara, não tem como igualar, uma pessoa que nasceu talvez em São Paulo, numa região relativamente nobre de São Paulo, e talvez a gente que nasceu no interior não é a mesma coisa. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, de como que a sua visão, não que ela fosse melhor que das outras pessoas, mas a sua visão era muito mais profunda, porque você vinha de um movimento, um salto muito maior que às vezes uma pessoa que sempre viveu lá e tá, tipo, de boa, o ambiente é todo maravilhoso. Cara, sai um pouquinho. Eu lembro uma pessoa que me pediu um conselho. Eu falei assim, ó, se eu tivesse que dar um conselho pro pessoal que mora em São Paulo, saia de São Paulo um tempo. Você vai ver como que São Paulo é maravilhoso. E para quem não é de São Paulo, vai para São Paulo e fica um tempo. Você vai ter uma visão Sim. totalmente diferente, porque não é, não sei que, eu queria que você, o que você acha disso, Marcelo? Faz sentido? Faz sentido completamente. Eu até compartilhei recentemente com a minha mudança que quando a gente chega em São Paulo, a gente fica muito amedrontado, assustado Não com o é? tamanho dos prédios, com o tamanho da cidade, com aquela muvuca. Mas, sem dúvida, a minha permanência aí por quase 4 anos em São Paulo amadureceu-me em diversos outros aspectos, me fez enxergar sobre outras óticas. Vale lembrar que não é que a ótica de quem mora no interior é inferior, como você bem disse, ou é errada. Não, não é isso. É que em São Paulo você tem uma multicultura, isso, Sim, consequentemente, te permite enxergar por diversos aspectos, por exato. diversos ângulos, né? Sim. Então, acho que isso, concordo contigo nesse aspecto, sem dúvidas. Não, legal, cara. Ó, a gente tá com. Cara, a gente tem 8 minutos, segundo. É porque assim, o Instagram, eu vou te levar pro Me lado do divulga. conteúdo, tá? Eu já tô te avisando que eu vou encher seu saco, vou ficar no seu pé, pra você fazer. Você tem muito conteúdo, eu acho um desperdício a gente não botar a cara. Isso aí depois a gente vai conversar. Mas eu sei que a gente combinou que você tinha uma surpresa pra galera que tá seguindo a gente, né? Pra quem não sabe, gente, o Marcelo tem um livro, tá? Ele lançou um livro. Eu ainda não cheguei nisso, eu tô escrevendo o meu. Mas é uma das minhas metas. Então eu queria que você falasse do seu livro e como que você vai fazer para sortear, se vai ser o sorteio mesmo, o jeito que você achar melhor, porque eu acho que a galera não tem mais pergunta. Não, beleza, então vamos lá. Primeiro, então, gostaria de deixar só de um frigir dos ovos, né? Um último adendo aí à nossa Claro. conversa. Pessoal, independente do que vocês estejam fazendo, seja na criação de um negócio, seja no desenvolvimento de uma meta, seja num novo projeto, entenda que tudo tem um ciclo de vida, tudo tem estágios e tudo tem padrões. Sim, Entendam os total. padrões, entendam os padrões que acontecem durante esse movimento e se preparem. Eu falo, tem uma frase que é muito legal que fala o seguinte: o mapa é muito diferente do território. Exato, De fato é. exato. De fato é muito diferente do território. Mas vai desmembrar um território sem um mapa. Então, antes Sim, que você tenha um mapa. Então, esses padrões, tudo isso que a gente conversou, não é uma fórmula de sucesso, não é nada disso. É apenas um mapa, como existem muitos outros mapas. Então, se você tem um mapa em mãos e consegue fazer a leitura desse mapa, certamente as suas atividades, certamente as suas propostas, o seu negócio vai alcançar aí resultados diferentes, tá bom?
Então, era somente essa mensagem que Cara, eu gostaria de deixar no finalzinho, né? E, parabéns, é isso a, e aí. aí, e aí apresentar, né, esse livro aqui, ó, chama Lean Development in Lean Startup, Perspectivas Brasileiras. É um livro Nó. recém-lançado, com professores da USP, com alunos também do mestrado profissional, doutorado da USP. Então, são algumas histórias. Eu falo que educação, Tiago, é contar histórias. Eu falo isso para todo mundo que eu Sim, converso. Então, um livro, ele conta histórias. Então, nesse livro aqui, você vai encontrar várias histórias de empreendedores, de negócios, e você vai aprender com essas histórias. Você não vai reproduzir essas histórias. Você vai aprender e fazer melhor. Então, eu vou sortear esse livro aqui, vou mandar. Acho que o correio está de greve, mas de qualquer forma eu vou mandar. E aí, o sorteio, Tiagão, você que manda como é que a gente faz. E aí, quem pois for é. sorteado, vai Que um que a livro gente... aí Pois com a é, dedicatória. eu acho que eu tenho. É porque tem um aplicativo de sorteios. A gente tem que ver que tem 9 pessoas na live. Essas 9 pessoas, elas precisam. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte: essas 9, 10 pessoas que estão na live, mandem aqui nos comentários os e-mails, tipo, os e-mails de todo mundo. Vão pegar os e-mails de todo mundo. Eu acho que é melhor, porque senão você tem um computador próximo aí, porque senão a gente poderia fazer por sorteio. Mas é preciso o nome das pessoas. Eu acho mais fácil essas 8 pessoas mandarem e-mail para a gente, inbox, e esses e-mails a gente fazer o sorteio, e aí, tipo, gravar depois um videozinho do sorteio, que eu acho que é melhor. Porque senão porque a gente já está quase no limite do horário, faltando. Deu 9 horas, ele fecha o Instagram, manda mensagem. Então, se é melhor a galera mandar aí embaixo. Galera, comenta aí embaixo o e-mail de vocês, que a gente vai pegar o e-mail de todo mundo que tiver na live e vai fazer o sorteio. Eu acho mais fácil. O que você acha, Marcelo? Pode ser, Melhor, né? pode ser, maravilha. Mas aí tem que Maravilha. comentar, galera. Comenta aqui embaixo. Quem tá na live, manda o e-mail, coloca o e-mail embaixo. Vamos Eu lá. quero. Né, não, tem que ser. Né, é porque, em geral, tem uma ferramenta de sorteio, mas é por seguidores, entendeu? Aham. Isso, obrigado, Amanda, boa ideia. Gente, manda no direct. Manda no Isso, manda direct no do direct. Tiago, E, que ó, aí Luiz. que aí o pessoal não Vê- precisa. E aí eu Lu- encaminho esse livro com maior aí prazer e espero que faça bom uso. E Olha, a galera tá acho que a mandando. gente tem 2 minutos, né, Tiago? Isso. Dois Acho que a gente minutos. tem dois Pessoal, minutos. Então vamos fazer o deixa. seguinte, manda no direct, porque senão vai desligar o Instagram aqui, a gente não vai conseguir sortear. Manda no meu direct aqui agora. Vai lá, manda lá o e-mail. Eu vou mandar pro Marcelo e vai fazer o sorteio, um videozinho de sorteio do livro dele, tá? Beleza? É isso Maravilha, aí. É beleza. isso aí. Então, Marcelo, dá a sua despedida aí. Queria te agradecer. Antes de dar a sua despedida, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse conteúdo vai estar no YouTube, no podcast Always in Beta. E nós vamos conversar, porque eu acho que você tem muito conteúdo e muito auxílio para a galera. Obrigado. Maravilha. Tiagão, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do que eu aprendi. Espero que tenha contribuído aí para as pessoas que nos acompanharam, para Com que certeza. elas mudem, repensem, cresçam e alavanquem os seus negócios, as suas startups, os seus negócios tradicionais, porque a nossa economia precisa cada vez mais de empreendedores. Então, o que eu puder contribuir para vocês, eu estou aqui à disposição. Então, agradeço aí de coração a atenção de todos vocês e especialmente aí o seu convite, Tiago. Valeu, cara. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que viu a live. E é só o começo, né, Marcelo? Só o começo, É com isso aí. certeza. Cara, um grande abraço para você, para Amanda. E quando essa pandemia acabar, eu vou aí dar o presente de casamento para vocês que eu ainda não dei, tá bom? Maravilha, nós estamos aqui te esperando já. Tá bom. Até mais para vocês. Tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.